Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Então hoje nós já entramos na nossa oitava aula da disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho do curso Técnico em Química do Instituto Federal Goiano. A aula de hoje, pessoal, tem como tema procedimentos de primeiros socorros. Então a gente vai ver hoje alguns principais procedimentos de primeiros socorros que a gente tem que adotar no ambiente de trabalho quando algum tipo de acidente acontecer. Então a gente vai ver alguns tipos de primeiros socorros para alguns tipos de acidentes que vão acontecer. Então, os objetivos, né, definir o que são os procedimentos de primeiros socorros e mostrar quais são os principais tipos de acidentes que ocorrem em laboratórios, né, que a gente está tratando do curso técnico em química, não falar sobre os procedimentos, os acidentes que ocorrem em laboratórios é de suma importância, né, a gente entender os primeiros socorros, bem como a gente também vai abordar aqui os principais sintomas e os procedimentos de primeiros socorros que devem ser adotados. Então a gente vai ver os principais sintomas de alguns tipos de acidentes e quais os primeiros socorros que a gente tem que adotar nesses casos. Então, conceituação, né? O que são os primeiros socorros, gente? Então, basicamente, qual que é a definição legal de primeiros socorros? Basicamente, os primeiros socorros são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de morte, principalmente visando o quê? Manter os sinais vitais e evitando o agravamento até que ela receba atendimento definitivo. Então, gente, notem que os primeiros socorros são aqueles procedimentos de emergência que vão ser aplicados a um trabalhador, né? Porque que a gente está abordando o ambiente de trabalho. É um procedimento que vai ser aplicado ao trabalhador quando este se acidentar, visando o quê? Manter os sinais vitais dele, né? E evitando o agravamento dessa lesão até que ela receba atendimento definitivo. Então, o que significa isso? O primeiro socorro, basicamente, é aquele atendimento primário. Então, apesar da gente fazer os procedimentos de primeiros socorros, o ideal é que, depois desses primeiros socorros, que o paciente, no caso o trabalhador, né, ele receba o atendimento definitivo hospitalar, né? Então é de suma importância, além dos primeiros socorros, né, a gente ter o atendimento definitivo hospitalar, para ver o que? Se aquela lesão que ele sofreu não teve nenhum tipo de agravamento, se não é nada grave. A gente pode definir ainda, gente, os primeiros socorros como o que eu falei anteriormente, né? O primeiro atendimento realizado a uma pessoa que sofreu algum tipo de trauma, algum tipo de lesão ou então um mal súbito. Quem pode realizar os procedimentos de primeiro socorro, gente? Então, quem que são as pessoas aptas a realizar esse primeiro socorro? Então, o atendimento à vítima, né, ao trabalhador, pode ser realizado por qualquer pessoa. Porém, né, desde que essa pessoa ela seja treinada para realizar as técnicas preconizadas ao atendimento emergencial. Ou seja, qualquer pessoa, desde que treinada, ou seja, desde que ela tenha passado por um curso de primeiros socorros, de socorrista, ela pode realizar esse atendimento emergencial. Então, qualquer pessoa que for realizar o atendimento pré-hospitalar, mais conhecido também como os primeiros socorros, deve, antes de tudo, atentar para a sua segurança. No impulso de ajudar as vítimas, não justifica a realização de atitudes inconsequentes que acabam transformando o socorrista em uma nova vítima. Então, gente, é de suma importância que, antes de um socorrista, antes de uma pessoa aplicar os procedimentos de primeiros socorros, ela tem que tomar as medidas de segurança cabíveis. Por quê? Porque pode ser que no impulso, né, no afobamento, pode ser que quando ela vai ajudar essa vítima dos primeiros socorros, pode ser que ela se torne também uma nova vítima. Então, nada de agir por impulso e de forma inconsequente. Por isso, né, reiterando, tem que ser uma pessoa que tenha passado por um treinamento de socorrista. Então, antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, gente, é muito importante que o socorrista tenha em mente a necessidade de 3 coisinhas. Então, antes dele realizar os primeiros socorros, antes dele fazer o atendimento,
ele primeiramente tem que manter a calma, gente. Então, para que esse procedimento seja aplicado de forma eficaz, a primeira coisa é que o socorrista ele tem o quê? Que ele mantenha a calma, que ele respire fundo para colocar em prática as técnicas que ele aprendeu. Também, gente, ele tem que afastar os curiosos, ou seja, tirar do redor ali da vítima, né, do entorno da vítima, todos os curiosos que estão ali só para verificar o que está acontecendo, porque isso pode gerar, né, uma ilha de calor e, consequentemente, dependendo do tipo de mal súbito, todo tipo de lesão que o trabalhador sofreu, isso pode acabar agravando o quadro clínico dele. E também, gente, o socorrista tem que garantir que o serviço de emergência seja chamado. É o que eu falei, gente. Os primeiros socorros, eles são para evitar que o quadro clínico do trabalhador ele se agrave para manter os sinais vitais do trabalhador. E é de suma importância que depois desses primeiros socorros ele passe, né, por um serviço de emergência. Então, alguns telefones úteis, né? Acho que esses telefones aqui vocês devem saber, né? Mas só para reiterar. Então, alguns telefones úteis, né? Em caso de emergência. Então, o SAMU, né? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. Corpo de Bombeiros, 193. Defesa Civil, caso de algum tipo de acidente, deslizamento e etc. 199. Polícia Militar, 190. E a gente tem também, gente, um telefone da Anvisa, que é um disque intoxicação. Lembra que no último conteúdo a gente aprendeu sobre tipos de intoxicação e problemas toxicológicos? Então, para problemas que envolvem, né, acidentes que envolvem intoxicação, a gente tem esse número que é o 0800 722 6001. Ainda, gente, é ideal que em todos os locais de trabalho a gente tenha o que a gente chama de kit de primeiros socorros. Então, em todo local de trabalho é ideal que a gente tenha um kit. Esse kit, gente, ele não é um kit padronizado, assim, que a gente não tem uma quantidade de materiais que é obrigatória, a gente não tem uma norma que padroniza um kit para a área de higiene ocupacional, não. Esse kit de primeiros socorros, o ideal é que ele tenha, no mínimo, um soro fisiológico, que ele tenha, no mínimo, gases, algodão, curativos esterilizados, ataduras, aquela fita adesiva. É ideal também que tenha luva descartável, justamente para quê? Para evitar, por exemplo, se o socorrista, por exemplo, tiver contato com o sangue do trabalhador, para evitar algum tipo de infecção por agente biológico. Alguns tipos de remédio é importante também ter nesse kit. Uma tesoura, uma pinça e um termômetro é de suma importância, ter no mínimo um de cada desses aqui, né? E esse aqui basicamente é o kit básico do básico que a gente tem que ter, né? Além, por exemplo, de macas, que é ideal que a gente tenha que ter, né? E outros tipos de materiais. Mas esse aqui é o kit básico que é o ideal que a gente tenha para aplicar esses procedimentos de primeiros socorros. Ainda, gente, não sei se vocês sabem, mas a omissão de socorro ela é considerada crime no nosso país, né? Então, você deixar de prestar socorro a uma vítima, quando você tem essa possibilidade de fazer isso, sem ter um risco para a sua saúde, para a sua segurança, isso se torna omissão de socorro. Então, a gente tem um decreto-lei de número 2.848, que ele é bem antiguinho, né? 7 de dezembro de 1940. Então, segundo esse decreto, deixar de prestar assistência a uma pessoa em risco pode resultar em detenção ou multa. E isso, gente, tá no artigo 135 do Código Penal. Então, o artigo 135, ele diz: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, ou seja, você deixar de prestar um atendimento a uma pessoa quando você pode, sem que isso resulte em um risco para a sua saúde, seja a uma criança abandonada ou extraviada, a uma pessoa inválida ou ferida, né, uma pessoa que acabou de sofrer algum acidente de trabalho, por exemplo, ao desamparo ou em grave iminente, ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, isso se torna uma pena, né? Isso pode
resultar em uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? Então, gente, deixar de prestar socorro a uma vítima quando você pode fazer, né? No mínimo chamar um serviço de atendimento móvel de urgência, né? Se você não fizer isso, você podendo fazer, e se ficar comprovado, você pode pegar uma detenção de 1 a 6 meses ou então uma multa, né? Ainda, gente, a pena, gente, essa pena aqui de detenção de 1 a 6 meses, ela pode ser aumentada na metade, ou seja, em 50%, se da omissão de socorro resultar lesão corporal de natureza grave, ou seja, se devido a esse não atendimento, por exemplo, se o trabalhador ele perdeu um braço, se ele perdeu a perna, se ele perdeu a mão, ou seja, se resultou numa lesão corporal grave, aí essa pena ela é aumentada em 50%. E essa pena de 1 a 6 meses, gente, ela é triplicada se o trabalhador que não teve os primeiros socorros, se ele vier a óbito. Então, notem que a omissão de socorro, ela tem uma pena, assim, relativamente pesada. Ainda, gente, vamos restringir para o laboratório, que é principalmente o ambiente de trabalho do técnico em química. Então, a segurança em um laboratório ou qualquer outro ambiente de trabalho depende da atuação de cada um, sendo cada um responsável pela sua segurança e pela segurança de toda a equipe. Então, é de suma importância, gente, que quando a gente está falando de higiene e segurança no trabalho, que a gente, óbvio, né, que a gente tem que pensar na nossa segurança, então a gente tem que fazer o nosso papel para preservar a nossa segurança, porém, a gente também tem que preservar, a gente tem que lutar e se preocupar com a segurança de toda a nossa equipe, ou seja, de todos os trabalhadores. Porque, gente, em algum ato inseguro que eu praticar, por exemplo, no laboratório, eu posso colocar não somente a minha vida em risco, mas também de toda a minha equipe. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com a nossa vida e com a vida de todos que trabalham juntamente com a gente. Vale ressaltar também que o risco de acidentes é maior quando nos, abre aspas, né, acostumamos, fecha aspas, a conviver com o perigo e passamos a ignorá-lo. Isso aqui é muito comum, principalmente na construção civil, gente. A partir do momento que você convive com o perigo e que você se acostuma a conviver com ele, ou seja, a partir do momento que, por exemplo, você trabalha num lugar e você não utiliza EPI, né, mas você nunca sofreu nenhum tipo de acidente, né? Então, a partir do momento que você se acostuma com essa situação de risco, é aí que a chance de acidente ela vai ser maior. Não é, gente, porque um acidente de trabalho nunca aconteceu que você não tem que se preocupar. Então, apesar de você utilizar os EPIs, apesar de você tomar todas as medidas de segurança cabíveis, você sempre tem que se preocupar, porque num deslize um acidente de trabalho pode acontecer. Então, nada de se, entre aspas, né, se acostumar com o perigo, né, e viver aí adrenalina. Então, o laboratório, gente, ele é um local de trabalho, né, potencialmente perigoso, né, onde os trabalhadores devem conhecer alguns tipos de perigo que eu vou abordar aqui para vocês. Então, no laboratório, o trabalhador, né, ele vai encontrar alguns perigos que ele constantemente vai estar exposto, gente, nos laboratórios. Então, ele vai estar exposto a agentes biológicos, né? Então, ele vai ter ali, por exemplo, vírus, bactérias, ele vai estar em contato com fungos, com parasitas e etc. Ele vai estar em contato, por exemplo, também, ele pode estar, em alguns casos, a altas temperaturas ou baixas temperaturas. Normalmente aqui vai ser em baixas temperaturas. Ele, dependendo do tipo de laboratório, ele pode estar em contato também em um ambiente radioativo, então pode ter radiação, né? Esses dois aqui são agentes físicos. Substâncias tóxicas e químicas, né? Então, aqui a gente tem agentes químicos, né, que pode causar algum tipo de dano à saúde do trabalhador. Ele pode estar exposto a substâncias corrosivas, ácidos, substâncias irritantes, inflamáveis, explosivas e etc. Então, notem que em um laboratório a gente tem diversos tipos de agentes que podem sim, né, causar um acidente de trabalho. Então, é de suma importância que a gente entenda, né, quais que são os principais perigos que o trabalhador ele pode estar exposto. Sem contar também
poderia colocar aqui os agentes ergonômicos, né, gente? Então, se você, por exemplo, está fazendo uma análise de algum tipo de bactéria, está analisando algum tipo de colônia, por exemplo, se você ficar muito tempo sentado de uma forma inadequada, isso pode te gerar uma lesão também. Então é muito importante no laboratório, gente, e que fique bem claro, né, todas as regras e procedimentos de segurança. Comecem a verificar, principalmente no IF, se os laboratórios da instituição, se eles têm esses procedimentos de segurança, se tem todas as sinalizações de segurança, e o que você pode e o que não pode fazer. Acredito eu que a maioria deve ter sim. Então você tem que ficar atento no laboratório quais os procedimentos de segurança que vai estar sendo descritos ali. Então você tem que utilizar os EPIs adequados, né? Então isso aqui é meio óbvio, né? A gente já estudou lá na aula 3, que a gente tem os EPIs adequados. No laboratório, gente, é importante não consumir nenhum tipo de alimento, né? Não comer nenhum alimento, porque você pode ser vítima, né, de uma contaminação cruzada. Também é ideal não beber, também pode te gerar uma contaminação cruzada. Não fumar, né, porque você corre o risco ali de causar, a partir do cigarro, o cigarro gera uma centelha, a centelha ela pode causar uma explosão ali no laboratório. Não correr no laboratório, né, gente, porque você corre no laboratório, você derruba um produto químico um produto químico, um ácido no coleguinha, ácido sulfúrico, já pensou? Isso vai gerar uma queimadura no colega. Também não correr nos corredores de acesso. De suma importância isso aqui, ó, em hipótese nenhuma você deve cheirar e nem provar produto químico. Então, em hipótese nenhuma, tem produtos químicos aqui que são altamente irritantes e pode causar graves prejuízos à saúde do trabalhador. Não atender telefone também é de suma importância, não mexer em telefone em laboratório. Ou também deve-se abrir portas dando luvas, porque, por exemplo, também não pode se abrir portas usando luva, porque você está fazendo uma análise clínica, uma análise, por exemplo, com um ácido, você está analisando algum tipo de agente microbiológico. Aí você tá lá com a sua luva, entre aspas, toda contaminada, né? Aí você vai lá, abre a porta com a luva. Aí depois vem um coleguinha, né, sem a luva e pega naquela maçaneta daquela porta e depois coloca a mão no nariz, coloca na boca. Isso vai fazer o quê? O colega ele sofre uma contaminação, uma infecção cruzada. Então, em hipótese nenhuma, abrir porta usando as luvas, porque essas luvas, consequentemente, vão estar contaminadas, né? Pode estar contaminado. Também é ideal prender o cabelo comprido e não usar nenhum tipo de adorno. Acredito que esses procedimentos aqui vocês já devem ter recebidos, até porque vocês já estão fazendo aula no laboratório, né? Ainda, gente, é importante que vocês conheçam dentro do laboratório as saídas e os caminhos de evacuação em caso de acidente, ou seja, tem que estar bem sinalizado onde é a saída de emergência. Outra coisa que tem que estar bem localizada, os extintores de incêndio, então é importante que esteja bem localizado. Os lava-óleos e as caixas de primeiros socorros, é importante que esteja bem sinalizada a localização desses itens para caso algum tipo de incêndio ou algum acidente de trabalho acontecer. Então vamos lá, gente. Os principais tipos de acidentes que podem ocorrer em laboratório, esses aqui são só alguns, mas os principais tipos que podem acontecer são vertigem e desmaios, corpos estranhos e substâncias químicas nos olhos, queimaduras, a gente tem também ferimentos, né, que vai incluir aqui cortes, perfurações e etc, abrasões, que a gente vai ver agora. Envenenamento e intoxicação, isso aqui basicamente a gente viu na aula 5. Pode acontecer também contaminação com material biológico, né? Então, se não for seguir todos os procedimentos adequados. Derrame de produtos químicos, né? Isso aqui é muito, muito, muito comum de acontecer, tá? Derramar produto químico, ácido. Incêndio também pode acontecer, né? O que vai gerar um acidente. Também pode acontecer hemorragia, o trabalhador, né? Ele se cortar, por exemplo, com a vidraria, com um tipo de material perfurocortante, isso gera uma hemorragia. E também o trabalhador, né? Ele pode sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Então vamos lá, nessa aula, gente, para não ficar cansativo também, a gente vai ver só alguns desses itens, alguns desses tipos de acidentes que eu falei anteriormente para vocês. Então vamos começar a falar sobre a vertigem. O que é a vertigem, gente? Ela é uma sensação repentina de movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores, normalmente é causada por uma movimentação muito rápida da cabeça. Então a vertigem, gente, vai ser principalmente causada por uma movimentação muito rápida da nossa cabeça e ela vai gerar, né, uma sensação de movimento giratório do próprio corpo, ou então a gente vai ter a sensação, né, de movimento giratório do ambiente, né, que a gente está contido, dos ambientes arredores. Então, basicamente, essa é a definição de vertigem, a sensação giratória do próprio corpo ou dos arredores. Possíveis causas da vertigem. O que pode deixar o trabalhador, né, de certa forma, entre aspas, tonto? Ambiente abafado, então, ou seja, um ambiente muito quente pode fazer com que o trabalhador ele tenha vertigem, né? Isso pode gerar um abafamento. Nervosismo, tá? Isso aqui pode acontecer, tá, gente? Então você tá trabalhando sob pressão, você tá nervoso porque você tá fazendo uma análise ali que não pode dar errado. Então, nervosismo pode fazer com que o trabalhador ele tenha vertigem. Mudança brusca de posição, gente. Eu não sei se alguém já sofreu disso aqui. Então, por exemplo, você tá mudando de forma brusca. Você tá sentado e de uma hora para outra você levanta, agacha e levanta de novo, por exemplo. Você vai pegar alguma coisa que caiu no chão, levanta e depois senta. Isso pode te gerar uma vertigem também, é muito importante ter cuidado nessas mudanças bruscas de posição. E fazer movimento giratório muito rápido. Então você está numa bancada ali, né? Você está, por exemplo, em duas bancadas ao mesmo tempo. Então você ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Isso pode te gerar uma vertigem. Alguns tipos de sintomas que podem ser causados pela vertigem. Mal-estar geral. Então o trabalhador ele vai sentir tontura, né? Isso aqui é de lei. Zumbido, então isso pode te gerar um zumbido. E também o trabalhador ele pode vir a ter náuseas. Então esses aqui são os 4 principais sintomas de uma vertigem. Quais que são os procedimentos de primeiros socorros que a gente tem que fazer no caso de o trabalhador, né, ele sofrer de vertigem? Primeiro de tudo, né, gente? Evitar aglomeração em torno da vítima e manter o local arejado. Então, tirar todos os curiosos, né, ao redor da vítima e manter aquele local limpo, o mais limpo possível. Outro procedimento é afrouxar a roupa da vítima, sobretudo na região do pescoço. Principalmente, né, se essa vertigem ela foi causada por abafamento, né, por um ambiente muito quente, isso pode prejudicar, isso pode ocasionar, né, sérios danos ao aparelho respiratório do trabalhador. Então é de suma importância que quando o trabalhador ele sofre de vertigem, que o socorrista, né, que ele afrouxe a roupa da vítima, principalmente na região do pescoço, né, para que a passagem de ar ela flua melhor no trabalhador. Ainda, né, outro procedimento de primeiros socorros é impedir que a vítima faça qualquer movimento brusco, principalmente com a cabeça. Então você tem que orientar a vítima para que ela não faça nenhum tipo de movimento muito brusco, principalmente com a cabeça. Ainda é de suma importância, gente, colocar a vítima deitada, mantendo a cabeça sem travesseiro ou qualquer outro apoio e os pés ligeiramente elevados. Então é muito importante, aqui tem até uma imagem. É importante que você coloque a vítima, né, no chão, sem nenhum tipo de... Não precisa ter nenhum tipo de apoio aqui na cabeça, não precisa deixar a cabeça do trabalhador aqui elevada. Já os pés é importante que a gente deixe um pouco elevado, justamente para permitir a circulação de ar, circulação sanguínea e etc. Então é importante fazer isso daqui, né? Deixar os pés ligeiramente um pouco elevados em relação à cabeça. E ainda, gente, em hipótese alguma, quando o trabalhador ele sofrer de vertigem, né? Em hipótese alguma, deve-se ministrar algum tipo de alimento ou bebida via oral. Então, nada de ministrar... Tem gente, eu não sei se vocês já viram, que quando a pessoa trabalha, quando a pessoa desmaia, quando ela sofre de vertigem, dá leite, que dá água, dá alguma coisa. Então, em hipótese nenhuma, pode ser administrado nada via oral. Desmaio, gente. Então, vamos, o que é o desmaio? O desmaio, gente, ele caracteriza-se, né, como uma perda transitória de consciência e
Diferentemente do que muitos pensam, geralmente não é uma situação que é considerada uma ameaça à vida do trabalhador. Então, gente, o desmaio ele vai ser considerado basicamente a perda transitória de consciência. Na vertigem, gente, o trabalhador não necessariamente ele vai o quê? Ele não vai perder a consciência, ele não vai perder a consciência, porque aí já vai caracterizar como sendo o quê? Um desmaio. Então, na vertigem, o trabalhador ele não vai ficar inconsciente. No desmaio, sim, né? Ele vai perder, seja rapidamente, né? Ou seja, por longos períodos de tempo, ele vai perder a consciência. Os maiores problemas decorrentes do desmaio estão no fato de que a queda pode levar ao desenvolvimento de lesões. Então, uma das coisas mais preocupantes quando a gente fala em desmaio, gente, é o que? As lesões que o trabalhador pode adquirir quando ele perde a consciência e quando ele sofre uma queda. Então, é de suma importância também avaliar se o trabalhador ele não teve nenhuma lesão decorrente dessa queda, desse desmaio. Então, possíveis causas do desmaio, gente. Ambiente abafado também, né? Então, muita aglomeração, ambiente muito quente, não ventilado, pode fazer com que o trabalhador desmaie. Fadiga também pode gerar desmaio. Falta de alimentação, né, gente? Então, falta de alimentação também é um motivo para o trabalhador desmaiar. E emoções muito fortes, né, gente? Isso aqui não sei se alguém já... Provavelmente alguém já conhece alguém que já tenha sofrido, não no ambiente de trabalho, né, mas na vida como um todo, todo mundo aqui já deve conhecer alguém que sofreu um desmaio devido a uma emoção muito forte. Então, emoção muito forte, sim, né, pode gerar um desmaio no trabalhador. Alguns sintomas do desmaio, gente. Então, o trabalhador, consequentemente, ele vai ficar tonto. Ele vai sentir fraqueza. Ele pode sentir fraqueza, né? O escurecimento da visão, então, consequentemente, isso vai gerar um escurecimento da visão. Palidez. Outro possível sintoma é o suor frio e diversos outros sintomas. Procedimentos de primeiros socorros. Quando o paciente estiver o quê? Consciente. Então, quais esses primeiros socorros que eu vou falar aqui é para quando o trabalhador ele desmaiar, porém, quando ele já tiver o quê? Consciente. Então, os procedimentos são: evitar aglomeração em torno da vítima, manter o local arejado, né? Isso aqui é de lei, evitar, tirar todos os curiosos do entorno. Também, quando o trabalhador estiver consciente, gente, eu vou ter que aplicar o mesmo procedimento que eu vou aplicar no caso de vertigem, que é colocar a vítima deitada, mantendo a cabeça sem travesseiro e os pés ligeiramente elevados em relação à cabeça. Ainda, gente, eu devo conversar com a vítima, né? Orientando-a para que ela respire profunda e lentamente. Então, o socorrista ele tem que conversar com a vítima e orientar para que ela faça, que ela respire e inspire de forma profunda e lentamente. Também afrouxar a roupa da vítima, principalmente na região do pescoço. E também, em caso de desmaio, né, mesmo que a vítima ela esteja consciente, não se deve ministrar nada por via oral. Ainda, gente, caso a pessoa ela sinta a sensação que ela vai desmaiar de novo, por exemplo, o que você pode fazer? Essa pessoa ela pode ser colocada, ela pode ser orientada a sentar numa cadeira e colocar a cabeça entre os joelhos ou então se deitar. Então, se o trabalhador ele sentir que ele vai desmaiar de novo, ele pode fazer isso daqui. Ele pode sentar numa cadeira, mais ou menos aqui na metade da cadeira, nem muito na ponta aqui para ele não cair e nem muito aqui no encosto da cadeira. Então, ele pode sentar nessa cadeira e colocar a cabeça entre as pernas, entre os joelhos e esticar o braço, para tentar fazer com que ele tenha um alívio e para que ele não desmaie. Isso não significa que ele não vai desmaiar, é só para tentar minimizar um pouquinho isso daí. Procedimentos quando o paciente estiver inconsciente. Então, o que a gente tem que fazer? Quais que são os procedimentos que o socorrista tem que adotar quando o trabalhador que desmaiou ainda se encontra inconsciente? Deve-se colocar o trabalhador de lado e ajoelhar-se de frente para ele. Então, colocar o trabalhador,
Aqui é vítima, tá, gente? Ficou vida. Então, coloque-se de lado da vítima e ajoelhe-se de frente para ela. Ainda, flexione a perna da vítima que está mais próxima a você. Então, se você estiver do lado direito da vítima, flexione a perna direita dela. Se você estiver do lado esquerdo da vítima, flexione a perna esquerda dela. Ainda, pegue a mão da vítima que está desse mesmo lado e coloque-a sob a nádega com a palma da mão virada para baixo. Ainda, você pode posicionar ela de lado de modo que, se ela vomitar, a secreção saia facilmente pela boca do trabalhador. Então, pode-se pegar a cabeça do trabalhador, né, e virar ela um pouquinho para o lado, justamente porque, se a vítima ela vier a vomitar, para que essa secreção, né, ela saia facilmente pela boca. Ainda, gente, os procedimentos de primeiros socorros para o caso de corpo estranho e substância química nos olhos. Então, o que a gente tem que fazer quando um corpo estranho, né, uma poeira, um objeto estranho entra no olho do trabalhador, ou ainda quando esse trabalhador, né, ele tem algum tipo de substância química que entrou em contato com o olho dele. Então, os olhos, né, gente, são órgãos delicados, passíveis de irritação, de inflamação e também de ferimentos graves. Então, quando a gente fala de lesão ocular, gente, é muito importante que a gente tome bastante cuidado, porque em alguns casos essas lesões oculares elas podem ser irreversíveis. Então, o maior risco, né, gente, quando a gente está falando de lesão nos olhos, é justamente a perda da visão. Então, é muito importante que a gente tome cuidado, que a gente principalmente, né, utilize o óculos de proteção. Então, os principais corpos estranhos, quando a gente fala em principais corpos estranhos que podem entrar nos olhos do trabalhador. Então, ciscos, diversos tipos de cisco, poeira e etc. Fragmentos também pode entrar nos olhos do trabalhador. E também, né, gente, insetos. É muito comum também de insetos, né, entrar no olho do trabalhador. Então, quais que são os principais procedimentos de primeiros socorros quando o trabalhador, né, quando ele tem algum tipo de corpo estranho que adentrou no olho dele? Então, primeiro, gente, nunca tente remover um corpo estranho nos olhos do trabalhador. Então, mesmo que você seja socorrista, o ideal é que você nunca tente remover um corpo estranho no olho do trabalhador, porque ao tentar remover esse corpo estranho, seja um fragmento, porque às vezes pode ter sido um fragmento maior, que você nem esteja vendo completamente. Então, ao tirar esse fragmento, você pode acabar causando uma lesão maior no olho do trabalhador. Então, é importante nunca tentar remover esse corpo estranho. Também é importante, né, lavar o olho atingido com água limpa. Então, é importante você lavar o olho atingido com água limpa. Proteger esse olho com gaze ou pano limpo. Então, você deve tapar esse olho com uma gaze ou então um pano limpo, né? Tem que ser limpo justamente para evitar infecção. Ainda, gente, é importante cobrir também o olho não atingido. Por que é importante cobrir o olho não atingido? Depois façam um teste, gente. Tapem o olho de vocês e tente olhar com o olho que ficou aberto aí, sem estar tapado, para alguma região. Consequentemente, o olho que você tapou, ele vai tender, né, a seguir a mesma direção do olho que você tá observando, fazendo observação. Então, é muito importante que você cubra os dois olhos, justamente para que você não tenha campo de visão e para que você não mexa com seus olhos, né? Porque ao mexer com seus olhos, você pode, dependendo do objeto que entrou nos seus olhos, você pode ter uma lesão mais grave. E ainda, né, gente, encaminhar ao serviço médico, né? Principalmente no caso de corpo estranho nos olhos, gente, é de suma importância encaminhar o trabalhador ao serviço médico de forma mais rápida possível. E os procedimentos para as substâncias químicas nos olhos. Aqui a gente falou os procedimentos para corpo estranho nos olhos. Então, para o caso de substância química nos olhos, o que a gente tem que fazer? Também, né, se o trabalhador ele teve uma irritação ocular devido à substância química nos olhos, também deve-se lavar o olho abundantemente atingido com água limpa. Então, lavar o olho com água limpa. Evitar a utilização de substâncias neutralizantes de acidez
ou bacicidade e de colírios em geral. Então é muito importante, gente, você não utilize nenhum tipo de substância. Por exemplo, se caiu se o trabalhador ele teve contato com a substância ácida. Então você não pode, é inadequado. É bom você evitar utilizar uma substância, por exemplo, neutralizante, você utilizar uma substância básica para tentar dar um equilíbrio. É importante que você também não utilize colírios de uma maneira geral. O importante é você, principalmente, deixar o olho, né? Você lavar o olho, deixar o trabalhador com o olho sendo lavado em água corrida e limpa e encaminhar ele ao serviço médico o mais rápido possível. Então aqui, gente, o lava-olhos, eu não sei se... acredito que vocês já saibam, acredito também que no campus tem esse lava-olhos. Então, o lava-olhos, principalmente, ele é utilizado... é importante ele ter no laboratório justamente porque, no caso de irritação devido ao contato com algum produto químico, ele é bem facilmente de ser utilizado, né? Você aperta Você aperta aqui tem alguns que é embaixo, com o pedestal aqui, né? Aqui embaixo. E tem uns que tem um botãozinho. Aí você vai acionar esse dispositivo e, consequentemente, ele vai jorrar água. Aí aqui tem até uma imagem, né? E aí, quando ele jorrar água, essa água ela vai entrar em contato com o olho do trabalhador para fazer a limpeza e desinfecção. Então, é muito importante, né? Notem também se no campo, se nos laboratórios dispõe desse lava-olhos. É de suma importância. Queimadura, gente. Então, as queimaduras são toda e qualquer lesão causada no corpo humano pela ação curta ou prolongada de temperaturas extremas. Então, as queimaduras, gente, elas são qualquer tipo de lesão que vai ser causada no corpo humano do trabalhador devido ao contato, seja de maneira curta ou prolongada, com temperaturas extremas. Mas também a gente pode ter queimaduras, que a gente vai ver aqui, ocasionado, por exemplo, por agentes químicos, principalmente por ácidos. Então, quando acontece uma queimadura, gente, as células da nossa pele são aquecidas e a sua taxa metabólica aumenta. Por isso que a nossa pele, né, que essas queimaduras, elas vão precisar de oxigênio. Sendo assim, o uso da água constringe esse processo até um certo ponto e alivia-se a dor. Então, por isso, quando a gente fala sobre queimaduras, que um dos procedimentos de primeiros socorros que a gente tem que fazer é lavar essa queimadura com água limpa e fria. Por que fria, gente? Porque, consequentemente, ela vai aliviar a dor. Porém, gente, fria não é a mesma coisa que gelado, tá? Em hipótese alguma deve-se aplicar água gelada em queimadura. Momentaneamente, isso pode até gerar um certo alívio. Porém, depois de um certo tempo, esse ardor, né, essa sensação de queimação vai ficar muito pior. Ainda, gente, acredito que vocês devem saber isso aqui, mas só fazendo uma revisãozinha, as queimaduras são classificadas em 3 graus de lesão. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Vai depender basicamente da profundidade dos tecidos que ela vai atingir da pele do trabalhador. A queimadura de primeiro grau, gente, é o tipo de queimadura mais comum que a gente tem. É a queimadura mais superficial, é aquela queimadura que vai envolver a epiderme, né, que é a primeira camada da nossa pele. Então, é o tipo de queimadura mais comum que vai acontecer. Então, os sintomas de uma queimadura, né, de primeiro grau, o que vai deixar de sintoma? A pele do trabalhador vai ficar avermelhada, né? Ela vai ficar sensível e quente. E também o trabalhador ele vai ter a sensação de ardor, né, de queimação e também de ressecamento daquela pele. Então, algumas causas da queimadura de primeiro grau. Exposição prolongada ao sol, então você ficar muito tempo, então principalmente para trabalhador que trabalha, por exemplo, na construção civil, você ficar exposto de maneira prolongada ao sol pode te causar uma queimadura de primeiro grau. Ainda, contato breve com líquidos ferventes, então você ter um breve contato com gotículas, né, de um líquido muito quente pode te causar uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau, gente, ela envolve já mais que a epiderme.
Então ela é mais grave, né, que a queimadura de primeiro grau, e ela vai atingir duas camadas da pele do trabalhador. Então ela vai atingir a derme e a epiderme. Então ela vai atingir aquela camada mais superficial, que é a epiderme, e ela também consegue atingir a derme, que é a segunda camada da nossa pele. Então ela já é mais grave um pouquinho. Então, sintomas, gente, de uma queimadura de segundo grau. Queimadura de segundo grau, ela vai formar bolha, ela pode formar bolhas na pele do trabalhador. Ela vai ter desprendimento de camada superficial da pele, então a pele, consequentemente, ela vai desprender, ela vai ter o rompimento dessa camada superficial da nossa pele, né? Muita gente fala o descoramento, algumas pessoas. E também ela vai formar, né, feridas avermelhadas que são muito doloridas. Então esses aqui são os principais sintomas de uma queimadura de segundo grau. Então algumas causas, né, que podem ocasionar essas queimaduras. Contato com líquidos ferventes ou objetos muito quentes. Então você ter contato com líquidos que estão muito quentes, né? Ou até mesmo com objetos muito quentes. Então, por exemplo, se você aqueceu um líquido no laboratório, ou se você tirou algum produto lá, algum material, se você, por exemplo, tirou algum material da estufa, ou de algum tipo de material que esquente algo no laboratório, e você pega nesse material sem a luva ou sem algum tipo de material adequado, isso pode causar uma queimadura de segundo grau. Então é muito importante não ter contato diretamente com esses objetos muito quentes. Então, outra possível causa de uma queimadura de segundo grau é o contato com substâncias cáusticas, ou seja, contato com ácido, isso aqui é muito comum. Então, você ter contato com ácido sulfúrico ou qualquer outro tipo de ácido muito forte pode causar uma queimadura de segundo grau. E também o chamuscamento por explosão, ou seja, contato com álcool, gasolina e etc. Já a queimadura de terceiro grau, gente, é o tipo de queimadura mais grave que a gente tem dentre as três. E ela vai atingir todas as camadas da nossa pele. E ela pode sim vir a alcançar os músculos, né? E até mesmo os ossos do trabalhador, né? Gerando lesões muitas vezes irreversíveis. Então aqui, né, ela vai atingir todas as três camadas da pele do trabalhador. Então, o sinal de uma queimadura de terceiro grau, gente, quais são? A pele do trabalhador, ela vai ficar num tom acastanhado, né? Ou então negra, né? Com aparência de couro. Então, notem aqui, através dessa foto, né? Uma fotinha até feia, que ela vai gerar, né? Um tom de pele aqui ao redor da queimadura acastanhado, né? Ou negra, dando aparência de couro. Ela pode, não é via de regra, mas ela pode não produzir dores muito intensas, porque ela pode provocar a destruição de terminações nervosas. E isso vai representar sérios riscos para a vítima. Ou seja, dependendo da profundidade de uma queimadura de terceiro grau, ela atingir músculos, etc., ela pode atingir nervo e, consequentemente, gente, quando ela destrói essas terminações nervosas, esses impulsos de dor, né, ele não vai ser sentido pelo trabalhador. Mas isso, de qualquer forma, vai representar sério risco para a saúde do colaborador. Causa, gente, de uma queimadura de terceiro grau: contato direto com chamas, né? Contato com líquidos inflamáveis e também choque elétrico. Choque pode causar queimadura de terceiro grau. Também poderia colocar aqui, né, contatos com líquidos efervescentes, né, a temperaturas muito elevadas, pode e vai gerar queimadura de terceiro grau. Então, gente, quais que são os procedimentos de primeiros socorros para o caso de queimadura de origem térmica? Então, quando as queimaduras elas têm origem térmica, ou seja, são aquelas queimaduras que vão ser geradas através de contato principalmente com líquidos muito efervescentes. O primeiro socorro, gente, para o caso de queimadura, vai consistir em arrefecer, que é a mesma coisa que esfriar, a queimadura com água limpa e fria. Então, o primeiro socorro que vai ser feito ali vai ser o quê? Tentar esfriar aquela queimadura com água limpa e fria, né, de forma corrente.
cuidado para não colocar água gelada, porque a água gelada ela dá a sensação de alívio, porém depois de certo tempo a sensação de queimação, né, e de ardor vai ficar muito pior. O próximo passo, né, depois de tentar esfriar essa queimadura com água limpa e fria, é proteger o local com um pano limpo, né? Então tentar proteger aquele local com um pano limpo, né, livre de qualquer tipo de substância que possa causar algum tipo de contaminação cruzada. Ainda, se houver roupa aderida à queimadura, não retirar, pois pode agravar a lesão. Então, em hipótese alguma, gente, quando você socorre uma vítima de acidente de trabalho, né, que sofreu uma queimadura, e que a queimadura foi tão grave que teve roupa, né, que a roupa do trabalhador ficou aderida a essa queimadura, ficou pregada, né, entre aspas, em hipótese nenhuma você pode retirar essa roupa aderida à queimadura, porque você pode agravar aquela lesão. Então, em hipótese nenhuma, retirar esses resquícios de roupa. Também é importante não aplicar nenhum tipo de pomada por via das regras, né? Apenas aplicar compressas frias para o alívio da dor. Então, compressas frias é importante aplicar e não aplicar nenhum tipo de pomada, porque às vezes você pode passar algum tipo de pomada de maneira errada e essa pomada ela também gerar uma sensação de desconforto ainda maior. Para o caso de queimadura nas extremidades do corpo, então, por exemplo, queimaduras aqui, ó, na ponta, nos dedos, nos pés e etc. Então, qual que são os procedimentos para o caso de queimadura nas extremidades? Então, é importante, gente, mergulhar essas extremidades, o pé, as mãos, em água fria ou envolvê-lo com compressa de água fria para aliviar a dor. Então, é importante você deixar aquela parte mergulhada ali em água fria, ou então pegar e envolver essa parte, essa extremidade, seja a mão ou pé, você envolver ela com a compressa fria para dar o alívio da dor. E quando as queimaduras elas são provocadas por substâncias químicas, ou seja, se o trabalhador, por exemplo, ele deixou um ácido cair na mão, no pé ou em alguma parte do corpo, quais que são os procedimentos? Primeiro, né, gente, lavar o local afetado com bastante água para retirar todo e qualquer resíduo do produto. Então, novamente, né, você tem que lavar com água corrente, da mesma maneira que está aqui na imagem, né, e da mesma maneira vide anteriormente, lavar o local com água corrente para retirar, né, tentar retirar qualquer tipo de resquício daquele produto químico, daquela substância química. Também proteger as feridas com gaze ou com um pano limpo. Se a substância em questão for sólida, ou seja, se a substância química que gerou a queimadura, se ela for um pó, é preciso retirar com um pano limpo todo e qualquer resíduo do produto. Ou seja, pegar um paninho limpo e tentar retirar o resíduo, a parte mais superficial que dê para retirar com o pano, mas nada de tentar forçar a queimadura para não gerar ainda mais desconforto no trabalhador e fazer, por exemplo, com que esse pano pregue na queimadura, entendeu? Então é para tentar retirar o excesso, retirar a parte ali que dê para retirar aquele resíduo, a fim de que, para evitar que esse resíduo, que esse pó, né, durante a lavagem, que ele se dilua na queimadura do trabalhador. Então, se a substância for um pó, é importante antes da lavagem, né, que a gente tente retirar essa parte grosseira, para que no momento da lavagem, né, para que no momento aqui dessa lavagem com água corrente, para que esse pó ele não penetre na pele do trabalhador. Ferimento, gente. Então, os primeiros socorros para o caso de ferimentos, para caso de cortes, lesões, etc. Então, o ferimento, gente, basicamente, ele pode ser entendido como traumatismo com rompimento da pele provocado pela ação de agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, qualquer tipo de traumatismo em que haja rompimento da pele. Então, para ser caracterizado como ferimento, né, tem que ter o rompimento da pele. E esse traumatismo, esse rompimento da pele, vai ser provocado por agente físico, químico ou biológico. Então, os ferimentos, gente, eles vão se dividir, né, em cortes, perfurações e abrasões. Então, a perfuração, gente. O que é uma perfuração? A perfuração, gente, vai ser aquele tipo de ferimento que tem uma área superficial relativamente pequena,
mais penetra profundamente. Então, a perfuração, gente, é um tipo de ferimento que a área desse ferimento, a área desse desprendimento da pele vai ser bem pequena, a área que vai ser afetada na pele vai ser pequena, porém a lesão que ela vai causar vai ser o que? De forma profunda, por isso que chama perfuração. Então, por exemplo, quando você espeta seu dedo numa agulha, aquilo chama perfuração. Por quê? Porque a área superficial, né, dessa perfuração foi pequena, porém ela pode o que? Penetrar profundamente na sua pele. O corte, gente, o corte, ele é classificado quando o desprendimento da pele, ele tem uma área superficial maior que a perfuração, então para ser classificado como corte, a gente tem que conseguir enxergar, assim, ver bem claramente, né? Ele tem uma área superficial maior. E esse corte, gente, ele pode ser profundo e necessitar de sutura, né? Necessitar de pontos, né? E a abrasão, gente, o que é a abrasão? É aquele tipo de ferimento, né, que pode arrancar uma grande área da pele, lesando muitas terminações. Então, a abrasão, gente, basicamente vai ser aquele tipo de ferimento que pode causar o desprendimento, né, de uma grande parte do tecido, né, da pele do trabalhador, resultando numa lesão muito séria e de muitas terminações nervosas. Então, os procedimentos de primeiros socorros, né, para o caso de ferimentos. Então, primeiro, né, lavar as mãos com água e sabão para não contaminar o ferimento. Ou seja, o socorrista ele tem que lavar as mãos com água e sabão para ele não contaminar o ferimento que o trabalhador acabou de sofrer. O socorrista ele tem que lavar o ferimento abundantemente com água e sabão também, né? Secar a região ferida com um pano limpo. Então, depois de feita essa lavagem do ferimento com água corrente e sabão, tem que secar a região ferida, né, com um pano limpo. E não retirar fragmentos fixados no local do corte. Ou seja, se o trabalhador ele sofreu um corte e ainda assim dentro desse corte ficou algum tipo de fragmento, é importante não retirar esses fragmentos no primeiro socorro. Aí vai ser o serviço de atendimento, né, o hospital mais próximo, né, o ambulatório da empresa, por exemplo, que vai fazer esse tipo de retiragem desses fragmentos. Ainda, gente, se tiver tendo algum tipo de sangramento muito intenso, o socorrista ele também deve interromper esse sangramento, caso ele exista, né, através de uma compressão próxima ao local do ferimento. Então ele tem que fazer uma compressão para tentar estancar aquele sangue para que isso não gere uma hemorragia. Ele também deve, né, proteger o ferimento com gaze curativo, lembrando novamente, né, que essa gaze curativo tem que ser limpo, para proteger contra infecções e controlar o sangramento. Então é muito importante, né, depois que for controlado esse sangramento, principalmente, né, que envolva, né, esse ferimento com um curativo para proteger contra possíveis infecções também. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham captado algumas dicas de primeiros socorros que devem ser adotadas para alguns tipos de acidentes, né, porque são vários que podem acontecer. Qualquer dúvida é só me perguntar nos nossos canais de comunicação, principalmente no nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar um questionário na nossa plataforma para vocês responderem. E é isso aí, viu? Até mais, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.